Hoje a gente encerra a nossa série Quando o Amor Vence, falando sobre o Salmo 51. E o tema da mensagem de hoje é Quando o amor vence a culpa. Quando o amor vence a culpa. E para tanto, nós vamos ler o Salmo 51. Quem abriu, diga amém. Benção. O Salmo 51 diz assim, meus irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, que era uma planta usada na purificação cerimonial. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Obrigado, a Deus, pela tua palavra. Ó Deus, uma palavra tão maravilhosa, Senhor. Um salmo, ó Deus, um salmo de quebrantamento, um salmo de libertação. Então que o Senhor venha, ó Deus, entoar esse canto, entoar essa música que era esse salmo, ó Deus, em nosso coração, e que gere arrependimento, ó Deus, que traga alegria da salvação, que renove as nossas forças, que retire de nós todo o peso da culpa, Senhor. Que o teu amor vença a culpa que existe em nosso coração e que possamos sair daqui, Senhor, livres, libertos e felizes com a tua salvação. É assim que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse Salmo 51, em detrimento de toda especulação histórica que sempre existe em relação a todo o texto, mas eu prefiro me apegar à interpretação de que esse Salmo 51 se refere, ele foi escrito por Davi, né? Sobre isso não existe muita discussão, mas a grande discussão que existe é em que momento da vida de Davi foi escrito esse Salmo. E provavelmente foi escrito na época do seu pecado tão conhecido, o pecado do adultério. Davi escreve esse salmo era elencado como um salmo de quebrantamento, um salmo cerimonial, um salmo onde era colocado sempre quando se existia a necessidade de perdão de pecados, de arrependimentos. E esse salmo se refere a um contexto histórico da vida de Davi. Se você não conhece, eu vou lhe contar a história. A questão é que a Bíblia fala lá em Samuel, no livro de Samuel, que os reis saíram para a guerra, mas Davi não foi para a guerra. O texto é bem claro quando começa a dizer que estava Israel em guerra e Davi manda o seu general, mas Davi não vai para a guerra com o seu general, que seria o lugar onde ele deveria estar, cumprindo o que diz lá no livro de Heresias 3, que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Aquela ideia de que ele não vai para a guerra, fica no seu palácio, né, fazendo nada. Nisso que ele está no palácio dele, vai dar uma passeada,
Dando uma passeada, vê uma mulher chamada Batseba, ou Batseba, né? Chamada Batseba. Vê essa mulher tão bonita tomando banho numa fonte. Imagina, coisa preparada pelo cão, né? Quando ele chega lá, fala, rapaz, traga essa mulher aqui. Aí o povo diz, quem é essa mulher? Ele fala, não, essa mulher é casada com um soldado que está na guerra, Urias. Não, mas traga aqui, eu só quero adicionar no Facebook, conversar um pouquinho pelo WhatsApp. Nada demais, é só conhecer. Eu estou aqui sem fazer nada, ela também. Ela está tão sem ter o que fazer que está tomando banho nua no meio do meu palácio. Essa mulher vai para o palácio e Davi se deita com ela. Quando Davi se deita com essa mulher, o WhatsApp foi longe demais, essa mulher volta para sua casa e manda um WhatsApp dizendo o quê? Engravidei. Rapaz, você tem certeza? Tenho, já fiz o beta. Né? Estou grávida. Quando descobre, contextualização é maravilhoso, né? Eu já conto a história, já contextualizo, já é mais rápido. Quando Davi percebe que agora vai ser o quê? Descoberto o seu pecado. Quando ele percebe isso, o que é que ele faz? Chama o marido dessa mulher para cá. Chama o marido dela, diz, e aí marido, como é que você está, rapaz, tudo bem? Tá, tudo bem, Davi. Como é que está a guerra? Não, está bem, a gente está avançando, não sei o quê, não sei o quê. Ah, beleza. Pode tirar a noite de folga, né? Vá para casa, dê um cheiro na sua mulher e pode voltar para a guerra. O cara não vai para casa e dorme no palácio, no lugar onde dormiam os soldados. Quando Davi descobre que Urias não foi para casa, vai perguntar a ele, né? Rapaz, tu está aqui, tu estava na guerra, está longe da tua mulher, vai para casa. Aí ele diz o quê? Nunca faria isso, meu senhor, pois estou em guerra assim como os meus irmãos, e eu nunca iria para casa dormir com minha mulher, sabendo que os meus irmãos estão na guerra. Davi, rapaz, e agora? O que é que Davi faz? Pois vamos tomar um vinhozinho comigo hoje, né? Toma um vinhozinho com o cabo, embebé do cabo, na ideia de que se o cabo tiver bêbado, o que é que ele faz? Vai para casa e dá um cheiro na mulher, o cabo fica bêbado e não vai. O que é que Davi faz? Rapaz, tu não vai mesmo para casa? Não vou não, não sei o quê. Ok, então volta para a guerra, leva essa cartinha aqui. O que é que tem nessa carta, Davi? Nada. Besteira, só umas mensagenzinhas para uns amigos meus. Na carta, Davi pede para o general colocar Urias na frente do campo de batalha, para que ele morra. Vai Urias, com a sua pena de morte nas mãos, entrega ao general, o coloca realmente na frente de uma batalha perdida e ele é assassinado, né? E morre. Se ele é assassinado, ele morre. Então, quando Davi descobre o que aconteceu e que Urias tinha morrido, o que é que ele pensou? O pecado perfeito. Qual é o pecado perfeito? É aquele que eu cometo e apago o histórico. Não é verdade? Pecado perfeito. Traz a viúva para cá e casou-se com a viúva, né? Com Batseba. O menino nasce, daí passa provavelmente quase um ano. Davi vivendo ali um ano com Batseba, o menino nasceu, chega um profeta chamado Natã. Esses profetas são uma bênção. Natã chega para Davi e diz o seguinte: Davi, eu quero tirar uma dúvida com você. Diga, Natã. Existia um homem que tinha uma só ovelha, uma pequena ovelha. Esse homem era muito pobre e ele tinha essa ovelha em autoestima. Ele cuidava dessa ovelha, ele estava com essa ovelha o tempo todo, era a única ovelha dele. Existia um outro homem, Davi, que tinha centenas de ovelhas. E ele tinha muitas ovelhas. Esse homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, recebeu um visitante. E foi matar uma ovelha para dar ao seu visitante. Só que ele matou a ovelha daquele que tinha uma só. Davi, na mesma hora, se ira e diz que haja morte para quem fez isso. E Natã diz o que para ele? Esse homem é você, Davi. Davi se mija todo. Davi faz...
Nessa hora, gente, Davi percebe que conseguiu esconder o seu pecado de quem? De todos. Mas ele não conseguiu esconder seu pecado de Deus. O que Davi vive, então, e que ele confessa nesse pecado, foi que ele viveu um ano, provavelmente, de uma coisa muito ruim na nossa vida, que é a culpa. Isso é percebido quando você lê comigo e você não fecha a sua Bíblia. No versículo 2 ele diz: lava-me de toda a minha culpa. Lava-me de toda a minha culpa. O que Davi vivia, gente, era culpa. A culpa é talvez um dos sentimentos mais terríveis que acontece conosco. Você que não sabe o que é culpa, eu acho que a primeira vez que eu morri assim de culpa foi quando eu era menino pequeno lá em Patos. E em Patos existe cozinha e despensa. Deixa eu explicar para você que é daqui da capital e não sabe o que é isso. Despensa é um cômodo assim que fica comida perto da cozinha, né? E a despensa lá de casa tinha 2 prateleiras assim. A pequena, uma mais embaixo, uma mais em cima. E quando eu ficava em casa sozinho à tarde, eu era traquino e manhã comprava leite em pó só para ela. E minha alegria era roubar o leite em pó da minha mãe, aquele leite em pó grosso, granulado assim, né? Eu não posso dizer a marca. Mas não é essas farinhas de hoje, né? Aqueles bichão. E eu botava Nescau e comia assistindo a Sessão da Tarde na Lagoa Azul. Então, essa era a minha alegria da tarde, né? Nisso, manhã chegava em casa, a lata de leitinho estava pela metade. Eita, falei, foi mal. Corta essa. A lata estava pela metade. E aí manhã fazia o quê? Manhã começou a botar essa lata no primeiro andar, né? Na prateleira de cima. E aí teve um dia que eu fui subir, que eu sabia que ela tinha botado lá em cima, peguei a cadeira, né? Subi no negócio, fiquei em pé no negócio. Quando eu fui pegar o leitinho, pá, despencou metade, a feira caiu toda no chão, aquela coisa. Eu corri para a casa do vizinho. Corri para a casa do vizinho, chegou a hora de manhã chegar em casa, manhã chega em casa, eu chego também atrás dela. Oi, manhã. Meu filho, estava onde? Passei a tarde na casa do vizinho. Quando chega em casa, manhã vê a cozinha quebrada, o negócio quebrado. Aí pergunta a Josélia, que era a secretária lá de casa, a menina que trabalhava lá em casa: Josélia, o que foi isso? Ela fez: Dona Salete, eu não sei. A mãe olhou para mim e fez: meu filho, isso foi você? Eu? Não, mãe, não fui eu. Josélia, foi você? Não, Dona Salete, pelo amor de Deus, não fui eu. Mãe olha para mim, eu faço para Josélia. Aí eu sei que o negócio vai, faz: meu filho, você estava onde? Mãe, eu estava na casa do vizinho. Pode ligar, pelo amor de Deus, mãe, ligue para ele e tal, não sei o quê. Mãe, olha, foi Josélia, mãe, essa mulher está mentindo, não sei o quê. Mãe, esculacha essa mulher e demita essa mulher. Era o único emprego dela. Nunca mais eu encontrei Josélia. Você está aí, Josélia? Perdão. Me desculpe, Josélia. Porque até hoje eu carrego isso no meu coração. Até hoje eu não sei o que aconteceu com essa mulher. E culpa, gente, é exatamente isso que machuca seu coração. É você não pedir perdão, ou você nem ter a possibilidade de pedir perdão ou de consertar o que você fez. Isso é culpa, né? Então eu queria que a gente fosse para o texto e visse o que essa culpa, alimentada no coração de Davi por anos, por um ano, o que isso causou em seu coração. Se você observar, a culpa no versículo 8, ele diz na parte A: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Se você for ver em outros salmos, Davi ele escreveu muito sobre dores no corpo que ele sentiu nesse tempo. A culpa, gente, e isso a medicina depois avançou e percebeu isso, percebeu que muitas das doenças que nós temos no corpo, elas iniciam onde? Iniciam na mente, iniciam na alma. Davi, gente, ele tinha sintomas psicossomáticos por causa da sua culpa. A culpa em Davi trouxe uma doença no seu próprio corpo. A culpa foi algo tão sério, a culpa foi algo tão profundo na vida de Davi, com certeza ele não passou esse um ano rindo.
para escrever os salmos que escreveu. Provavelmente ele passou esse um ano sofrendo, porque a culpa pelo seu pecado fez ter dores no próprio corpo. O judeu, quando se refere aos ossos, ele se refere ao seu corpo inteiro, aquilo que sustenta toda a sua estrutura. Quando Davi diz que os seus ossos desfaleceram, ele está dizendo que ele sentia dores em seu corpo. A culpa na nossa mente destrói e afeta até mesmo o nosso corpo. Outra coisa que aconteceu na vida de Davi, lá no versículo 10, ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Espírito estável é o que Tiago, o apóstolo Tiago, fala lá na sua carta, quando ele fala de pessoas de ânimo dobre. E a melhor tradução para pessoas de ânimo dobre, eu sempre falo isso, é pessoa de duas almas. O que Davi diz aqui, ele diz assim: Deus, renova em mim para que eu possa ter um espírito estável. Abençoa a minha vida, Senhor, para que eu possa parar de viver um ânimo dobre. Sabe o que é um ânimo dobre? É uma pessoa que é meio bipolar espiritual, entendeu? Hoje ela está bem com Deus, amanhã ela está mal com Deus, depois de amanhã ela está triste com Deus, depois de amanhã ela já está mais ou menos com Deus. Sabe aquela pessoa que a sua vida com Deus é como uma roda gigante, sabe? Às vezes ela está super bem, às vezes ela está mal, depois ela está bem, depois ela está mal. A culpa, gente, destrói o nosso relacionamento com Deus. A culpa faz você chegar e até às vezes querer renovar a sua vida com Deus. Às vezes você até está bem, você até está buscando, mas por manter essa culpa na sua mente, no seu coração, no outro dia você já está mal novamente. A culpa gerava dores físicas em Davi. A culpa não permitia que Davi tivesse uma vida espiritual estável. E por fim, no versículo 12, ele diz o quê? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O que foi que Davi perdeu, gente? Davi perdeu a alegria da salvação. A culpa, ela tira essa alegria. A culpa, ela tira toda a alegria de viver para o Senhor. A culpa faz você ver até um vídeo desse, outras pessoas participando, e você fica triste. Porque você olha e diz: eu não posso participar disso porque eu estou em pecado. Eu não consigo fazer nada na igreja porque eu carrego isso no meu coração. A culpa, gente, ela nos paralisa. A culpa, ela nos aprisiona. E aí você vai dizer: sim, Tiago, você já falou o porquê da culpa de Davi, você já explicou o significado e já explicou o que causou. Vamos ver agora o que nos liberta dessa culpa? Vamos ver? Versículo 1. Versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Qual a primeira coisa que Davi fez, gente, para se libertar da culpa? Davi confessou seu pecado a Deus. Davi confessou seu pecado a Deus. Preste atenção numa coisa. A confissão, gente, se você lê esse texto como um salmo melódico, que provavelmente era, se você ler esse texto e perceber como Davi diz, Deus tem misericórdia de mim. Purifica-me, Senhor, lava-me, Senhor, porque eu reconheço as minhas transgressões. O que Davi está fazendo aqui, gente? Davi está confessando a Deus os seus pecados. Só que eu queria que você prestasse atenção numa coisa. A confissão a Deus, e essa confissão que você faz diretamente ao Senhor, é algo maravilhoso. É algo que nos liberta, é algo, sabe, que restaura a nossa vida com Deus. Mas a gente nunca pode esquecer de um princípio dito também pelo apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago diz o quê? Confessai os vossos pecados a quem? Uns aos outros. O princípio de confessar o seu pecado ao outro é um princípio bíblico. Eu vou lhe dizer uma coisa. Desde que eu namorei, eu li sobre isso, eu li sobre o poder da libertação de alguns pecados no simples princípio da prestação de contas. Confessar às vezes o seu pecado para outras pessoas é ter alguém a quem prestar contas. E eu coloquei minha esposa como a pessoa que eu iria prestar contas. E eu fiz um voto ao Senhor. O voto que eu fiz ao Senhor é que toda vez que eu pecasse,
eu confessaria a Deus o meu pecado, mas eu confessaria a minha esposa. Meu Deus, por que eu fiz isso? Na verdade, eu lhe digo uma coisa, enquanto jovem, eu namorei 7 anos, minha esposa, a gente namorou 7 anos antes de casar, aleluia, né? Glória a Deus, né? Então a gente namorou 7 anos, e como um jovem cristão, eu vivi muito problema à época com pornografia e tudo mais. E eu fiz eu li algo sobre isso, sobre pessoas que se libertaram pelo princípio da confissão. A confissão a Deus e a confissão ao próximo. E o que esse livro indicava era que você precisava ter um prestador de contas. Alguém a quem você possa prestar contas. E eu tenho hoje minha conexão. Minha conexão é algo maravilhoso. Mas, antes de tudo, eu confesso tudo à minha esposa. Então, à época, ainda quando era minha namorada, eu lembro de chegar 28 vezes, 150 vezes a ela e dizer, meu amor, caí com pornografia. E eu lembro que ela fazia, amor, não acredito, de novo, vamos lutar e tal. E ela me entendia, sabe? Eu achava que ela ia me julgar, eu achava que ela ia me condenar. E eu ia toda vez com medo assim, achando que na próxima vez que eu dissesse, ela não ia querer mais nada comigo, e aí a gente não ia casar, sabe? Mas isso foi me gerando temor. Isso foi me gerando, sabe, amadurecimento. Isso foi me fazendo ver como às vezes eu era infantil e como às vezes eu errava na mesma coisa. E, gente, eu posso dizer hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, sou casado há quase 5 anos, não tenho problema com isso, graças a Deus, mas digo isso bem na misericórdia de Deus, que eu não sou ninguém. Mas se teve algo que me libertou disso, que eu sei que é algo tão difícil hoje, o WhatsApp, redes sociais, isso tem sido causa de tantas traições. Mas se teve algo que me libertou, foi o princípio que eu coloquei no meu coração. Se um dia eu pecar com qualquer coisa, quando eu pecar com qualquer coisa, eu digo para minha esposa é a pessoa a quem eu presto contas. Confesso a Deus antes de tudo, mas depois eu digo a minha esposa. A questão é, a quem você presta contas? Quando você erra, a quem você confessa seus pecados? Porque a Bíblia ela diz 2 coisas. A libertação da culpa, ela vem pela confissão a Deus, pela confissão ao próximo. Você precisa, não é para você chegar gritando, pequei, não. Você chega para alguém e confessa seu pecado. Mas Davi também diz o quê? No versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. O Senhor não desprezarás. Sabe o que nos livra da culpa, gente? O que nos livra da culpa é uma confissão de um coração contrito e quebrantado. Sabe, um coração quebrantado a Deus, um coração rendido ao Senhor. E aí você vai dizer, como é que eu posso ter isso se eu já errei tanto, se eu já pequei tanto? Aí é fácil, gente. A gente só consegue viver isso a partir da graça de Deus. Eu gosto muito da tradução do versículo 1, quando diz assim, tens misericórdia de mim, ó Deus, pelo seu constante amor. Eu acho maravilhosa essa tradução que pega do hebraico a palavra profundo, joga para a primeira expressão, e são algumas versões das Escrituras, mas eu gosto dessa versão que fala que o amor de Deus é constante. Porque dizer que o amor de Deus é constante, e Philip Yancey, ele tem uma frase maravilhosa, ele diz que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Porque Deus sempre te amará de forma infinita. Na verdade, a gente só consegue ser livre da culpa diante de um Deus que é amoroso, que é gracioso. E esse, gente, é o princípio da graça. A graça que também diz Philip Yancey, que é a palavra ainda não perdida do cristianismo. Né? Você vê, por exemplo, a palavra misericórdia. Ninguém sabe mal o que significa misericórdia. Misericórdia é uma coisa boa. Às vezes eu vejo um negócio ruim acontece, aí o povo faz misericórdia. Né? Não sabe o que é misericórdia. Mas graça ainda permanece salva. A palavra graça ainda está salva. Eu posso contar uma história que eu já contei? Vou contar, mas eu já contei. Aí você não estraga o final. Não diz, é isso que acontece para quem está do lado, tá bom? Você ri junto e tal. Mas foi o seguinte, eu sempre conto essa história. Meu óculos, eu acho que meu nariz tem lodo. Porque
meu óculos, esse negócio do meio é branco, e do nada ele fica verde. Eu não sei, acho que meu nariz não sai suor, sai lodo. E aí esse negócio do meio do meu óculos fica verde. Aí minha esposa faz, amor, até que minha esposa estoura, né? Minha esposa é uma mulher muito sábia, ela diz, amor, ou você troca esse bagulho do meio do seu óculos, ou eu jogo fora. Né? Ela faz isso com tudo lá em casa, minhas roupas, ou você guarda ou joga fora, tudo é assim. Amor, ou você troca esse bagulho do seu óculos, ou eu jogo fora. E ela joga, viu? Aí eu, vendo essa repreensão em amor, estava passando pelo retão de Manaíra, falei, pai, vou trocar aqui nessa ótica, vi uma ótica ali no retão, mas eu só tinha R$5 no bolso. Quando eu vi a ótica, era muito chique, muito chique. Eu falei, pai, não vai dar, porque vai que não passa cartão e tal. Quando eu cheguei, já me deram água. Eu fui, pronto, R$1. R$1. Essa água eu sei que não é de graça, nada é de graça, né? A mulher estava de terno, foi R$2. Né? Eu fiz, moça, eu só quero que você limpe aqui, porque eu não sabia nem trocar, só quero que você limpe aqui, que veja se conserta, se tem cura, esse negócio que fica verde. Ela fez, não se preocupe, me dê seu óculos. Aí higienizou o óculos, eu falei, moça, eu não quero isso, eu não quero. Ela pegou, tirou as lentes do meu óculos, lavou as lentes do meu óculos com um produto, e eu falei, moça, pelo amor de Deus, passa cartão, moça? Ela fez, não. Falei, moça, o bagulhinho do meio, moça. Ela foi, rodou, entrou lá para dentro do meu óculos, vestiu um jaleco. Eu falei, meu Deus, para que um jaleco? Fez não sei o que lá dentro e tal, tirou o negócio branco, pegou um novo parafuso. Eu falei, moça, usa o mesmo parafuso. Ela fez, não, senhor, é do pacote, não sei o que. Eu falei, meu Deus, vai. Ela me deu outro óculos, não era o mesmo. Até o nylon debaixo da lente ela trocou. Eu falei, moça, quanto foi? Porque eu vou ter que ficar lavando o óculos. Né? Tem nem prata aqui para lavar. Moça, quanto foi, moça? Ela fez, é de graça. Aí eu fiz, não, não gosto dessas coisas de graça, não. Diga um preço. Aí arrochei, né? Diga um preço. Ela fez, não, senhor, não tem preço. Eu falei, moça, eu quero pagar, moça. Eu quero pagar, eu tenho dinheiro. Né? Ela fez, não, senhor, eu não posso cobrar, é política da loja, isso aqui é um serviço que a gente faz, mas quando o senhor quiser trocar a lente, não sei o quê, tal. Eu falei, moça, toma R$5 e pronto. Está resolvido. Ela fez, não, minha moça, é de graça. Sabe, gente, a graça, ela constrange. A graça é muito constrangedora, porque quando você olha para as Escrituras, e a Bíblia diz que o seu Deus, o meu Deus, ele veio ao mundo em forma de homem, morreu na cruz por mim, e que todos os meus pecados estão na cruz em Cristo, e que tudo isso foi feito de graça. Eu digo, não, Senhor, eu pequei, eu preciso, com todo respeito à religiosidade brasileira, né, que existe, eu preciso pagar alguma penitência por isso. Porque senão eu não vou ficar livre dessa culpa. Para me livrar da culpa, eu preciso pagar uma penitência. Diga aí, Deus, o que é que o Senhor quer que aconteça? E a Bíblia diz, gente, que o Senhor nos ama de graça, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam a cada manhã e que nós não somos destruídos, fulminados por causa da graça de Deus. E entenda, a graça de Deus, o amor de Deus é de graça. Deus, Ele olha no fundo do poço e no fundo do poço está Davi com os seus pecados e suas culpas. No fundo do poço estou eu, está você. E aí Deus diz, olha, eu tenho luz para você. E você diz, e o que é que eu preciso fazer? E Deus diz, nada, porque já foi feito. Foi feito na cruz, e quem fez isso por mim? Eu fiz isso por você. A graça, gente, que existe unicamente no cristianismo, toda e qualquer religião no mundo trabalha pela lei da compensação. Eu faço isso para Deus fazer algo por mim.
Eu faço a caridade para Deus me dar a salvação. Eu faço algo para liberar o meu karma para ser salvo. Todas as religiões do mundo trabalham as obras na salvação, trabalham a compensação. Só o cristianismo trabalha graça. Graça é a palavra maravilhosa do cristianismo. Graça é a palavra maravilhosa da salvação. Só o cristianismo pode mergulhar na graça de Deus, que nos livra das nossas culpas e dos nossos pecados. Essa é a graça de Deus, gente, e é tão maravilhoso falar sobre isso, porque se Davi pode chegar ao Senhor e se arrepender dos seus pecados e se libertar de toda a culpa, é pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus. Foi isso que Davi viveu, e se a gente prestar atenção é tão maravilhoso, porque Romanos 7 diz o dilema de todo cristão: o que eu quero fazer eu não faço, e o que não quero fazer eu faço, miserável homem que sou. Mas como existe a graça de Deus, Romanos 8 começa dizendo o quê? Portanto, pela graça de Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode ter feito o que for, mas se você se arrependeu diante de Deus, se você se arrependeu e confessou o seu pecado, não existe nenhuma condenação para você. Davi tem essa perspectiva porque Davi diz o seguinte: contra ti, ó Deus, somente contra ti eu pequei. Sabe o que isso significa? É que não importa o pecado que você cometeu esse pecado contra Deus. E se você se arrependeu, você, ninguém pode lhe julgar. Sabe o que significa isso? Que os pecados são contra Deus e não contra mim? É que você não pode olhar para ninguém como um ex-adúltero. Você não pode olhar para ninguém como uma ex-prostituta. Você não pode olhar para aquele irmão que está do seu lado e dizer: ei, ele adulterou com a esposa. Ele adulterou, ele traiu a esposa. Nós não podemos julgar ninguém que se arrependeu e confessou os seus pecados diante do Senhor, porque a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, a nossa culpa é lavada, o nosso passado é apagado e o nosso passado se transforma tão branco como a neve. Eu e você não podemos julgar ninguém, porque todos nós somos pecadores arrependidos e salvos unicamente pela graça de Deus. Eu queria encerrar com algo, um versículo talvez o mais complexo na interpretação desse salmo, que é o versículo 17, que é o versículo 18. O versículo 18 ele é um enigma, mas eu quero interpretá-lo de uma forma e assumir essa interpretação. No versículo 18, Davi ele foge do assunto e diz assim: por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. A grande pergunta que os teólogos fazem nesse texto é: por que Davi, no salmo de confissão do seu pecado, onde ele assume a culpa, ele ora por Sião? E eu acredito que o que aconteceu aqui é que Davi, gente, ele era rei de Israel. E o seu pecado poderia afligir e gerar consequências sobre o quê? Sobre o seu reino. Porque eu quero falar primeiro uma coisa. Muita gente pergunta isso, né? Tiago, existe pecadinho e pecadão? Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Mas uma coisa existe a consequência para os nossos pecados. E aí eu queria que você entendesse uma coisa: para todo pecado existe consequência. Para todo pecado existe consequência. E a forma como eu lido com as consequências do meu pecado diferenciam arrependimento de remorso. O remorso, gente, é o medo da consequência. O arrependimento é a tristeza por ter entristecido o coração de Deus. Se você prestar atenção, Davi ele tinha arrependimento. Eu vou lhe diferenciar arrependimento e remorso. Arrependimento é quando uma pessoa diz: Deus, tem misericórdia de mim, pequei contra ti, pequei contra o Senhor, restaura a alegria da minha salvação, transforma a minha vida, e isso é arrependimento. Sabe o que é remorso? É quando o povo chega, às vezes, uma vez eu acompanhei um adultério, e o cônjuge chegou e disse:
Ah, meu Deus, eu vou perder meu casamento. Remorso. Remorso é medo da consequência. Agora, no arrependimento, eu não desconsidero as consequências. Mas o que é que Davi fez? Davi pediu a misericórdia de Deus e no final da oração disse o quê? Deus, tem misericórdia de Sião. Se o Senhor for fazer alguma coisa em Israel por causa do meu pecado, tem misericórdia de Israel. Sabe qual é um verdadeiro arrependimento? Eu traí minha esposa. Você confessar seu pecado a ela, você dizer, Deus, me perdoa, mas Senhor, abençoa meu casamento. Deus, ser brando nas consequências do meu pecado. Tem um texto muito enigmático em Davi. O filho de Davi com Batseba, quando Natan chega para Davi, Natan diz o seguinte, Davi, o seu filho morrerá. E nesse mesmo momento, o seu bebê recém-nascido cai doente. Davi passa dias trancado em um quarto, em jejum e orando. Depois de dias em oração e jejum, o filho de Davi realmente morre. Quando o filho de Davi morre, os seus empregados em casa têm medo de chegar a Davi e dizer que seu filho morreu. Mas quando Davi percebe a movimentação, diz, o meu filho está morto. E eles dizem, sim, seu filho está morto. O que é que Davi faz? Levanta-se, toma um banho, pega um prato de comida e vai comer. E as pessoas chegam para Davi e dizem, Davi, por que você, quando seu filho estava vivo, você estava jejuando e orando, e agora que ele morreu, você come? Sabe o que é que Davi estava vivendo ali, gente? Ele estava entendendo que para os nossos pecados existe consequência. E existe consequência que eu simplesmente vou ter que lidar com elas. É muito duro falar sobre isso, mas o certo é o seguinte, remorso é medo das consequências pelo que eu fiz. Arrependimento é medo de viver uma vida aprisionado pela culpa. Arrependimento é entregar o meu coração a Deus e dizer assim, Deus, eu sei que virão consequências, mas que o Senhor tenha misericórdia e me faça suportá-las.